Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 291. De manhã cedo, depois de pedir desculpas a sua IFNG, uma voz um tanto cansada ecoou pela sala. Mas Atsuki Aozaki estava esparramado no meio da cama, aninhado entre duas figuras, ainda capaz de ouvir suas respirações pesadas ao lado dele. Apesar disso, ele parecia revigorado, sua pele radiante, todo o seu ser exalando uma sensação de satisfação. Ao se sentar lentamente, balançando a cabeça levemente, parecia alguém completamente rejuvenescido. E sinceramente, ele estava. Uma noite agradável o deixou revigorado, como se tivesse acabado de consumir uma semente senzu, levando seu corpo ao auge da sua condição. Mas Atsuki Aozaki coçou a cabeça. Entendo. Chegou a hora de novo, né? A 11ª divisão está prestes a receber sangue novo. Sua IFNG assentiu levemente. É isso mesmo. Gui me contou quando fui à 11ª divisão para te encontrar. A posse está marcada para o início do mês que vem. Os formandos da Academia Shin serão notificados em alguns dias. Rukia provavelmente vai mencionar isso para você então. Falando nisso, Aura foi ajudar Kizuki e Mayuri. Então, para onde Rukia-chan e Nemu-chan planejam ir desta vez? Yoruichi Shin estendeu o braço e envolveu de Masatsuki Aozaki, com um sorriso provocador nos lábios. Alguém criou essas meninas desde a infância. Ele não gostaria que elas ficassem ao seu lado? Ela riu baixinho enquanto perguntava. Mas Atsuki Aozaki deu um pequeno sorriso e respondeu. Tá, eu não sou tão controlador assim, tá? Ele fez um gesto de desdém com a mão. Não vou ditar em qual esquadrão eles devem se juntar, desde que eles decidam por si mesmos. No entanto, sua resposta não pareceu convencer ninguém. Yoruichi o encarou com ceticismo. Realmente? Então ela acrescentou. Ou será que depois de criá-los por tantos anos, você está confiante de que eles voltarão para você de qualquer maneira? Embora você tenha construído um forte vínculo com eles, não se esqueça, o pai oficial de Nemu ainda é aquele esquisito. Quem sabe? Ele pode mexer uns pauzinhos e tirá-la de você. Ele não ousaria. Mas Atsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Se ele tentar alguma coisa, vou garantir que ele não tenha mais ninguém para mexer os pauzinhos. Sim, mas Atsuki-sama, você é o mais forte. Yoruichi balançou o braço dele de brincadeira, sorrindo maliciosamente. Sua expressão era de pura diversão, como se ela estivesse mimando uma criança com humor. Sua IFNG, observando de lado, não pôde deixar de sentir uma sensação de exasperação. Esses dois, eles tinham o hábito de agir como crianças de vez em quando, o que tornava isso divertido e frustrante ao mesmo tempo. E às vezes ambos agiam como crianças ao mesmo tempo. Esses eram os momentos em que sua IFNG geralmente acabava sofrendo mais. Mas então, segurar Yoruichi-sama como uma criança não era uma sensação tão ruim. Assim que Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin estavam prestes a começar outra de suas brigas divertidas, sua IFNG interrompeu rapidamente. Só mais uma coisa. O tenente Marenoshi me pediu para lhe passar isso. Ela vasculhou a pilha de roupas ao seu lado, procurando por algo. Mas Atsuki Aozaki olhou para ela, confuso. Um momento depois, sua IFNG finalmente encontrou o que procurava e entregou. Era um pôster com uma imagem do personagem do jogo de Masatsuki Aozaki impressa nele. Os olhos de Yoruichi brilharam de surpresa. Espera aí. O Marenoshi também gosta de Final Fantasy? Parece que vou ter que reservar um tempo para jogar com ele online. Vou reivindicar o Masatsuki. Então eu jogarei como Tifa, e sua IFNG pode ser a Irichi, acrescentou Masatsuki Aozaki. Sua IFNG revirou os olhos para os dois, então se virou para Masatsuki Aozaki com um olhar irritado. Não é para ele. A filha dele quer seu autógrafo. Maeda era famoso por mimar sua filha mais nova, todo mundo sabia disso. Aparentemente Marenoshin deveria se aposentar neste ano, e seu filho mais velho, Mareshio Maeda, assumiria seu lugar. E no entanto, mesmo prestes a se aposentar, ele ainda fazia pedidos estranhos como esse. Sério, que chatice. Mas Atsuki Aozaki estava neste mundo há tanto tempo que suas memórias eram um pouco confusas. Ele mal tinha lembranças da filha mais nova de Maeda. Diga seu preço, disse sua IFNG com um aceno dramático de mão, seu tom ousado e generoso. Como se fosse ela quem pagasse. Traga-me uma caneta. O olhar de Masatsuki Aozaki escureceu ligeiramente. Ele não hesitou por um segundo. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, um mês se passou. Mais de 100 jovens homens e mulheres, vestidos com os uniformes da Academia Shi, formavam uma longa fila do lado de fora do quartel da 11ª divisão, cheios de entusiasmo. Seus rostos irradiavam energia juvenil e expectativa pelo futuro, e seus olhos se enchiam de uma expectativa ansiosa. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros lançavam olhares para a sala de reuniões próxima, como se aguardassem o início de uma grande cerimônia. Hoje foi um momento decisivo para esses formandos, o dia em que eles se tornaram oficialmente Shinigami e foram designados para um esquadrão. O processo de seleção duraria cerca de 5 dias. A graduação na Academia Shin significava que eles haviam conquistado as qualificações para se tornarem Shinigami. No entanto, essa era uma seleção dupla. Se não conseguissem uma vaga na divisão de sua preferência dentro do prazo estipulado, seriam transferidos para outro lugar pela administração da primeira divisão. Vale a pena notar que este ano, mais da metade dos formandos se inscreveram para a 11ª divisão, tudo por causa de Masatsuki Aozaki. Seu nome tinha peso dentro do Gotei 13, uma reputação tão grande que até mesmo os alunos da academia o conheciam bem. Afinal, a vida estudantil foi a era de ouro dos jogos. Para os alunos da Academia Shin, que desfrutavam de liberdade nos estudos comparável aos estudantes universitários do mundo dos vivos, as 3 coisas mais importantes eram simples: comer, dormir e jogar. Assistir às aulas, isso pode esperar.
Qualquer um que tenha jogado a série de jogos da 12ª divisão reconheceria instantaneamente Masatsuki Ozaki. Naturalmente, muitos estudantes escolheram se inscrever para a 11ª divisão, ansiosos para se juntar ao esquadrão associado a uma figura tão conhecida. É claro que o mestre Yamamoto jamais permitiria que todos os 100 graduados se reunissem em uma única divisão. Uma divisão muito forte, embora poderosa, enfraqueceria o equilíbrio geral do Gotei 13. Isso não seria tolerado. Assim, apesar do número esmagador de candidatos, a 11ª divisão só pôde aceitar 15 novos recrutas. Normalmente, o processo de seleção era conduzido por tenentes ou oficiais de alta patente. Esses indivíduos experientes tinham um julgamento apurado, capazes de identificar os candidatos mais excepcionais entre os muitos aspirantes. Ocasionalmente surgia um prodígio, um aluno cujo talento e reputação eram tão extraordinários que os capitães imediatamente notavam. Se tal combinação fosse feita, não haveria necessidade de entrevista. A decisão seria tomada instantaneamente. No entanto, Masatsuki Ozaki era diferente. Independentemente de um prodígio se candidatar, ele insistia em supervisionar pessoalmente o recrutamento da 11ª divisão a cada ano. Sua dedicação lhe rendeu elogios repetidos de Yamamoto, que muitas vezes aproveitava a oportunidade para provocar um certo veterano preguiçoso na frente dos outros capitães. Diante dos golpes de seu mestre, Shunsui Kiraku certa vez perdeu a paciência brevemente. Mas no final, ele só conseguiu conter sua frustração e afogar suas mágoas em saque após a reunião. E no entanto, no ano seguinte, ele permaneceu completamente inalterado, continuando seus hábitos despreocupados como se nada tivesse acontecido. Mas Atsuki Ozaki tinha suas suspeitas. Seu senpai provavelmente usou isso como uma desculpa para arrastá-lo e Jishiro Kitaki para uma bebedeira. Então, depois de alegar que estava bêbado demais para funcionar, ele convenientemente tirava alguns dias extras de folga para relaxar. A verdadeira vítima de tudo isso? Lisa Yadimaru. Aquela mulher pobre, direta e bondosa. Como tenente, quando seu capitão relaxava, sua carga de trabalho disparava. Na verdade, ela teve a pior sorte. Mas Atsuki Ozaki soltou um suspiro profundo. Sentindo pena da esposa, ele considerou se deveria visitar o dormitório de Lisa naquela noite. Ou melhor ainda, simplesmente leve-a para casa e ajude-a a relaxar. Capítulo 292. Os padrões de recrutamento da 11ª divisão diferem muito daqueles de outras divisões. Desde a época do primeiro Kenpachi, Yashiro Unohana, a 11ª divisão foi designada como uma unidade focada em combate. Nesta divisão, a força é o único critério para tudo. Se alguém for poderoso o suficiente, pode subir na hierarquia. Caso contrário, será naturalmente eliminado. Foi por isso que Yashiro Unohana foi transferida para a 4ª divisão. Centenas de anos atrás, ela foi derrotada por Kenpachi Zaraki. Como resultado, ela se considerou inapta para continuar com o título de Kenpachi ou servir como capitã da 11ª divisão. O processo de seleção para os membros da 11ª divisão segue o mesmo princípio, apenas graduados com habilidades excepcionais de combate são considerados. No entanto, desde que Masatsuki Ozaki assumiu como capitão, um novo critério foi introduzido, a aparência. É claro que a força continua sendo o fator mais importante, mas se dois candidatos possuem níveis semelhantes de poder, a aparência também será levada em consideração. Qual é o seu nome, mocinha? Masatsuki Ozaki perguntou com um sorriso gentil. Ao ouvir a voz dele, a garota ergueu os olhos, com uma expressão que misturava nervosismo e timidez. Ela respondeu suavemente. Masatsuki Nisan. Oh, quero dizer, Capitão Masatsuki. Meu nome é Momo Inamori. Masatsuki Ozaki olhou para o documento em suas mãos e de repente, ergueu as sobrancelhas surpreso, antes de cair na gargalhada. Poder espiritual de 16ª classe? Um pequeno gênio, hein? Nada mal, você está dentro. Sem hesitar, ele pegou o selo sobre a mesa e o pressionou firmemente no arquivo de Momo Inamori, marcando oficialmente sua aceitação. Chamar ela de pequeno gênio não era exagero. Normalmente, os recém-formados da Academia Shin se enquadram na 20ª classe de poder espiritual. Aqueles que ultrapassam esse nível são considerados gênios. É claro que mesmo entre os gênios existem graus variados. Alguns se formam na adolescência, enquanto outros saem da academia já no nível de oficial titular, tenente ou até capitão. Sentado perto, Gin Ishimaru observava a cena se desenrolar, o canto de sua boca se contraindo levemente em descrença. Ela não é uma velha conhecida? Já vi vocês dois juntos em Rukongai várias vezes. Quem exatamente você está tentando enganar com essa encenação? Enquanto isso, Momo Inamori, vermelha de excitação ao saber que havia sido aceita, levantou-se rapidamente. Curvou-se para Masatsuki Ozaki em gratidão e saiu correndo da sala. Do outro lado, Kenpachi Zaraki observou silenciosamente sua figura que se afastava e deu um leve aceno de cabeça. Ao longo dos anos, ele seguiu aquele velho e treinou com ele. Embora não gostasse muito, suportou apenas pela oportunidade de cruzar lâminas com o homem sentado ao seu lado. Além de técnicas de combate, ele também foi forçado a adquirir bom senso. Poder espiritual de 16ª classe, fraco. Incrivelmente fraco. Não há emoção em lutar contra isso. Não vale o esforço. Nesse momento, um garoto de cabelos brancos entrou na sala. Seu olhar imediatamente se fixou em Masatsuki Ozaki, com uma expressão hostil enquanto ele se sentava silenciosamente. Qual é seu nome, garoto? Masatsuki Ozaki sorriu calorosamente para o garoto, seu tom cheio de entusiasmo. Você não me disse para vir aqui? O garoto de cabelos brancos olhou para a expressão irritante no rosto de Masatsuki e respondeu, enunciando cada palavra claramente. Toshiro Itsugaya.
Masatsuki ignorou completamente os dentes cerrados de Tsugaya e assentiu satisfeito. Então, você é o gênio que se formou na Academia Shin em apenas um ano. Isso mal te qualifica para o nosso time. Você está dentro. Tsugaya cerrou os punhos, a frustração crescendo em seu peito. Ele respirou fundo, suprimindo a vontade de dar um soco no rosto de Masatsuki. Ele estava começando a se arrepender de sua decisão. Se ele não tivesse dado ouvidos às bobagens desse cara, ele não teria entrado para a Academia Shin em primeiro lugar. Ao longo do último ano, todos, professores e colegas, o elogiaram, chamando-o de prodígio. Quando se formou mais cedo, vários capitães o convidaram pessoalmente para se juntar aos seus esquadrões. Entre elas, a oferta mais tentadora veio do gentil e bondoso capitão da terceira divisão, amado por todos. E ainda assim, olhando para o rosto presunçoso de Masatsuki Ozaki agora, Tsugaya não sentiu nada além de arrependimento. Ele devia estar louco por recusar a oferta do capitão e ir para a 11ª divisão. Com esse arrependimento pesando sobre ele, Shiri Tsugaya tornou-se oficialmente um membro da 11ª divisão. Depois de mais algumas entrevistas, uma garota de cabelos pretos sentou-se lentamente. É a Rukia-chan. Ao vê-la, Yashiruko Zajishi imediatamente se animou e acenava animadamente. Sentindo o peso dos olhares de todos sobre ela, Rukia corou levemente e assentiu de volta, um pouco tímida. Contratado. Mas Atsuki Ozaki nem se deu ao trabalho de olhar seu arquivo dessa vez. Assim que Rukia saiu, a próxima candidata deu um passo à frente. Uma mulher de cabelos pretos, franja reta e cabelos presos em uma única trança. Não é de surpreender que Masatsuki a contratou sem nem mesmo dar uma olhada em suas informações. E por capricho ele nomeou Nemukuro Tsushi como seu secretário do capitão. Gin Ishimaru nunca tinha ouvido falar de tal posição. Era óbvio que Masatsuki a tinha inventado na hora. Isso é um recrutamento de esquadrão ou vocês estão apenas reunindo amigos e familiares para um evento social? Gin olhou para Masatsuki, seu rosto cheio de descrença. A qual é? Masatsuki sorriu. Estou recrutando aqui sério. Ah, Gin suspirou, esfregando as têmporas. Você nem está tentando fingir que está falando sério. Pelo menos quando a Momo Inamori apareceu, você deu um show. Agora nem se dá ao trabalho de fingir. Ei. Masatsuki coçou a cabeça. Ops, foi mal. Tanto faz, faça como quiser. Gin balançou a cabeça em resignação. Mas você tem certeza de que está tudo bem? Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Masatsuki deu um tapinha no peito, confiante. Você acha que eles não são qualificados? Gin balançou a cabeça. Claro que sim. Cada um deles seria considerado um prodígio na Academia Shin. Ele se virou para Masatsuki, apenas para encontrá-lo sorrindo de orelha a orelha enquanto observava Nemukuro Tsushi se afastar. Esse cara. Gin balançou a cabeça novamente, completamente exasperado. Gênios, hein? Ele murmurou baixinho. Estreitando os olhos, Gin olhou pela janela para os formandos restantes, que estavam sussurrando entre si. Felizmente, a sala era protegida por uma barreira Kids. Caso contrário, aqueles pirralhos teriam tido um gostinho do mundo real hoje, uma lição dura que os teria forçado a crescer rápido. O olhar de Gin pousou em um homem ruivo. De todos os graduados restantes, sua Reiatsu era a mais forte. Renji Abarai, hein? Gin lembrou-se do nome dos arquivos que ele havia revisado. Em 5 dias, mais de 100 formandos passaram pelo rigoroso processo de seleção de Masatsuki Ozaki. A lua estava alta no céu, lançando luz prateada sobre a grande propriedade Ozaki. Ai, Onei-san, seja gentil. Isso dói muito. Rukia estremeceu ao ver os hematomas cobrindo seu corpo, franzindo a testa enquanto reclamava com Izana. Izana suspirou, balançando a cabeça. Lançou um olhar penetrante para Rukia e a repreendeu suavemente. É bom que doa. Talvez da próxima vez você aprenda a se conter nos treinos. Isso é resultado da sua imprudência. Com isso, ela pegou um medicamento especial desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami e aplicou cuidadosamente nos ferimentos de Rukia. Eu me esforcei tanto para entrar na 11ª divisão. Preciso me esforçar muito. Rukia cerrou os dentes, sua voz carregada de teimosia. Ao ouvir isso, Izana parou por um momento antes de soltar um suspiro silencioso. Você acha que o Masatsuki-sama ficaria feliz em ver você assim? Ela sabia melhor do que ninguém o quão importante Masatsuki Ozaki era para Rukia. Desde que se juntaram à família Ozaki, as duas irmãs experimentaram uma felicidade que nunca conheceram antes. Para Rukia, Masatsuki Ozaki era tudo. Ela não estava apenas grata, ele era a pessoa mais importante em sua vida. Então, no momento em que Izana mencionou Masatsuki, Rukia imediatamente se acalmou. Qualquer menção a ele era suficiente para atingir seu ponto fraco. É por isso que você precisa manter isso em segredo, Onei-san. Não podemos deixar o Nin-san se preocupar. Devemos tudo a ele, e eu quero retribuir. Enquanto falava, Rukia enterrou o rosto no travesseiro. Sim, é tudo graças ao Masatsuki-sama. Izana congelou por um momento, então assentiu para si mesma murmurando suavemente. Se não fosse por ele, ela não estaria viva hoje. E ela nunca teria conseguido ficar ao lado da irmã. Capítulo 293. Bang, bang, bang. Antes do anoitecer, uma série de batidas urgentes ecoaram pelo quarto de Masatsuki Ozaki. Masatsuki abaixou lentamente o controle do jogo que tinha acabado de pegar, seu olhar se voltando instintivamente para a porta. Masatsuki-sama. Uma voz suave e um pouco tímida veio do outro lado. Izana. Izana? Masatsuki abriu a porta, levemente surpreso.
No entanto, no momento em que a viu parada à sua frente, não pôde deixar de hesitar. Izana havia trocado seu yukata branco habitual e agora estava vestida com um kimono lindamente confeccionado com a melhor seda. O tecido elegante e fluido envolvia seu corpo, e vislumbres de sua pele clara apareciam através das camadas com um brilho natural e saudável. Ao contrário de Rukia, Izana não tinha talento para se tornar uma Shinigami. Com seu corpo frágil, sobreviver no denso ambiente espiritual de Seireitei era uma luta. Mas para Masatsuki, isso não era um problema. Ele pode não ser capaz de transformá-la em um prodígio, mas garantir que ela pudesse viver uma vida normal como uma pessoa comum foi uma façanha simples. A suave interação do tecido com o luar apenas acentuava a beleza delicada de suas pernas, escondida sob a bainha do kimono. A visão despertou uma curiosidade inegável em Masatsuki, como se o convidasse a explorar o mistério oculto por baixo. Seus longos e sedosos cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros, emoldurando suas feições delicadas. Embora sua figura fosse modesta, isso só aumentava seu charme gentil e frágil. O kimono branco puro que ela usava era adornado com flores de cerejeira bordadas, lembrando flores em plena floração na primavera. Isso lhe conferia uma aura quase etérea, como uma donzela celestial intocada pelo mundo. Sob o brilho prateado da lua, a beleza de Izana parecia ainda mais de tirar o fôlego. Será que uma princesa da lua desceu sobre minha casa? Mas não me lembro de ter uma floresta de bambu aqui. Masatsuki refletiu, olhando para ela com genuína admiração. Masatsuki-sama me lisonjeia. As bochechas de Izana coraram com as palavras dele, seu rosto radiante como uma maçã madura. O contraste com seu kimono só a fazia parecer mais delicada e encantadora. A menção da lua e do bambu imediatamente a lembrou da lenda de Kaguya-hime, uma mulher de beleza incomparável, desejada por homens de todas as classes, dos mais nobres senhores aos mais humildes camponeses. A história era bem conhecida, e Izana imediatamente entendeu o significado de Masatsuki. Com um sorriso suave, ela respondeu: sou apenas uma mulher frágil. Como poderia me comparar a uma deusa dos céus? Masatsuki riu baixinho. Haha, Izana-san, você é muito humilde. Se uma deusa celestial visse você, imagino que até ela se sentiria envergonhada. Seu olhar permaneceu na mulher cativante à sua frente, enquanto a admiração crescia dentro dele. Naquele momento, Izana ainda era uma solteira. No entanto, sua presença gentil e frágil carregava o ar de uma viúva triste, lamentando recentemente a perda do marido. Era um tipo de beleza rara e única, raramente vista neste mundo. Masatsuki Aozaki voltou a si e perguntou curiosamente: a propósito, o que te traz aqui, Izana? Izana assentiu levemente e respondeu suavemente: vim agradecer-lhe, Masatsuki-sama. Ao longo dos anos, você sempre cuidou de Rukia e de mim, e eu sou verdadeiramente grata. Ela então se curvou levemente antes de continuar. Masatsuki-sama sempre mencionou que queria experimentar o saquê de arroz que eu preparo. Hoje, trouxe um especialmente para você. Ao ouvir isso, os olhos de Masatsuki Aozaki brilharam. Ele assentiu com um sorriso e disse: que gentileza sua, Izana. Ficarei feliz em tentar. A luz do sol da manhã entrava pela janela, banhando todo o cômodo com um brilho dourado. Uma leve fragrância pairava no ar, criando uma atmosfera relaxante. Masatsuki Aozaki já havia visitado muitos quartos de meninas, cada um com seu próprio aroma distinto. No entanto, o quarto de Izana exalava uma fragrância leve e elegante, como se um aroma invisível permeasse suavemente o espaço. O cheiro é maravilhoso, murmurou Masatsuki Aozaki enquanto sentia o aroma. Ao ouvir isso, Izana timidamente passou os dedos pelos cabelos, então olhou para o belo perfil de Masatsuki Aozaki e sussurrou: costumo manter flores e plantas no meu quarto. Se o Masatsuki-sama gostar delas, você pode. Sua voz desapareceu em um murmúrio suave. Entretanto, Masatsuki Aozaki a interrompeu falando sério: não estou falando das flores. Estou falando do seu cheiro. Enquanto falava, ele lançou um olhar significativo para a mulher em seus braços. O rosto de Izana ficou vermelho instantaneamente. Ela baixou a cabeça e enterrou o rosto no peito de Masatsuki Aozaki, tentando esconder o constrangimento. Ela não esperava que ele fosse tão direto, e isso a deixou perdida. Assim que seus pensamentos começaram a girar, ela de repente sentiu um par de mãos quentes envolvendo sua cintura. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto ela olhava para Masatsuki Aozaki, com os olhos cheios de surpresa e timidez. Seu coração apertou, seu rosto ficou ainda mais quente e antes que percebesse, uma onda de fraqueza a dominou. Ela desabou sobre ele. À medida que a paixão crescia, os dois pretendiam continuar de onde haviam parado na noite anterior. No entanto, assim que se abraçaram, uma voz familiar soou. Era Rukia já começando seu treinamento matinal. Perseverança era um dos traços mais fortes de Rukia. Mesmo coberta de hematomas no dia anterior, ela havia se recuperado e já estava se esforçando novamente. Na noite anterior, Masatsuki Aozaki e Izana pretendiam ficar no quarto dele, onde não teriam ouvido nada, mas se mudaram para lá para vigiar Rukia mais de perto. Irmã, Izana, cujo corpo estava começando a esquentar, perdeu todas as forças instantaneamente. Atordoada, ela esfregou a têmpora, sentindo-se tonta. A batalha da noite anterior já a havia deixado exausta, e a breve explosão de energia de agora a pouco fora apenas uma reação fugaz à estimulação. Ela não percebe o estado do seu corpo. Acordar tão cedo para treinar. E se ela se esforçar demais e se machucar de novo? Izana franziu a testa, a preocupação evidente nos olhos. Ela soltou um suspiro suave, a voz carregada de desamparo. Que criança teimosa. Masatsuki Aozaki também deu um pequeno sorriso impotente. Rukia não era mais uma criança. Eu só não quero que ela exagere, murmurou Izana. Ela passou os dedos suavemente pelo peito de Masatsuki Aozaki, seu olhar suave e afetuoso. Você? Masatsuki Aozaki olhou para a mulher em seus braços, seus olhos cheios de carinho e exasperação. Ele estendeu a mão e tocou de brincadeira a ponta do nariz de Izana, com a voz indulgente. Você não suporta vê-la sofrer, não é?
Você sempre se preocupa tanto com ela. Mas você tem que entender que é melhor para ela lutar um pouco agora do que um dia enfrentar um inimigo poderoso despreparada e perder a vida por causa disso. Não estou dizendo que ela tem que sofrer, mas se ela estiver disposta a trabalhar duro, deixe-a. Enquanto eu estiver aqui, nada acontecerá com ela. Mas Atsuki-sama está certo. A voz de Zana enfraqueceu, mas antes que ela pudesse terminar, uma sonolência profunda tomou conta dela. Suas pálpebras estavam insuportavelmente pesadas, como se pesassem 1000 quilos. Ela tentou resistir, mas a exaustão rapidamente a dominou, puxando o ar para um sono profundo. Ela estava tão cansada. Capítulo 294. No Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami da 12ª Divisão, havia um dormitório pertencente à diretora do laboratório, Aura Mishibane. Mas Atsuki Aozaki sentou-se tranquilamente, apreciando o serviço de vestiário fornecido por Nemu Kurotsushi, que estava ao lado dele com uma expressão indiferente. Aura, você é realmente incrível. Ao longo dos anos, ouvi Kizuki Kyoraku elogiarem seu talento mais de uma vez, comentou Masatsuki Aozaki com admiração. Vestida com um jaleco branco imaculado, Aura Mishibane não se importou com seu corpo maltratado. Em vez disso, ofereceu um sorriso gentil a Masatsuki Aozaki. Como você disse, já aprendi tudo o que precisava. Vamos começar nosso plano agora? Masatsuki Aozaki assentiu. Vamos começar. O tempo está se esgotando e minhas preocupações nunca diminuíram. Com isso, ele se virou e olhou para a encantadora mulher deitada na cama atrás dele, com o rosto adornado por um sorriso brincalhão. Inclinando-se, ele depositou um beijo suave em seus lábios. Naquele momento, Nemu Kurotsushi, parado ao lado, observava a cena se desenrolar com uma expressão que só poderia ser descrita como a de quem olha para a pura escória. Mas Masatsuki Aozaki não se importou. A garota que antes era pura como uma lousa em branco havia sido moldada inteiramente de acordo com a vontade dele. Por isso, ele pôde revelar seu verdadeiro eu a ela sem hesitar. Afinal, moldar Nemu Kurotsushi ao seu gosto era muito mais fácil do que alterar Rukia ou Aura Mishibane. Dito isso, o Gyoku não é algo que pode ser criado tão facilmente, disse Aura Mishibane com um sorriso, acariciando gentilmente a bochecha de Masatsuki Aozaki. Não precisa atingir o mesmo efeito do Gyoku real. O que eu preciso agora é quantidade, nada mais. Olhando para o rosto corado de Aura Mishibane, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de balançar a cabeça e provocá-la. Você fica adorável quando fica vermelha. A compostura no rosto de Aura Mishibane desapareceu instantaneamente, substituída por uma surpresa quase mecânica. Masatsuki Aozaki passou os dedos pelos cabelos sedosos dela e sussurrou. Parece que nem você percebeu. Mas você é muito mais cativante quando deixa de fingir e mostra suas verdadeiras emoções. Aura franziu a testa levemente, como se fosse discutir, mas em vez disso, ela abriu os lábios levemente e deu um selinho suave nos lábios de Masatsuki Aozaki. Enquanto isso, Nemu Kurotsushi estreitou os olhos, observando silenciosamente os dois enquanto eles se tornavam mais atrevidos. Ela tinha acabado de ajudar Masatsuki Aozaki a se vestir. Como secretária dele, ela estava acostumada a ser recompensada pelo seu trabalho. Afinal, como dizia o ditado, quando havia trabalho a ser feito, a secretária cuidava dele. Quando não havia, bem, cough. Essa era a regra tácita entre eles. Mas agora, graças à interferência de Aura Mishibane, ela não só não recebeu nenhuma recompensa, mas, a julgar pela situação, em breve teria que repetir todo o processo novamente. 2h30 depois, Masatsuki Aozaki saiu da sala com Nemu Kurotsushi. Tudo bem, não se anime tanto. Falaremos de trabalho hoje à noite, disse ele, esfregando a cabeça de Nemu com uma expressão desamparada enquanto observava suas bochechas coradas e sua expressão delicada. Vou te levar para ver seu pai daqui a pouco, depois vamos para casa. O resto do dia é seu. Kurotsushi-sama não é meu pai, murmurou Nemu com a expressão levemente abatida. Ela não tinha interesse em comentar o restante das palavras de Masatsuki Aozaki. Você realmente acredita nessa bobagem dele? Masatsuki Aozaki suspirou, olhando para a abatida Nemu antes de segurar sua mão fina. Se ele não se importasse com você, ele apareceria na minha casa dia sim, dia não? À primeira vista, ele vem relatar seus experimentos, mas seus olhinhos sempre conseguem se fixar em alguém específico. Vocês dois são tão desonestos. Masatsuki-sama, Antes que Nemu pudesse terminar, uma voz rouca interrompeu. Capitão Masatsuki, falar mal dos outros pelas costas não é nada educado, sabia? Masatsuki Aozaki reconheceu a voz instantaneamente. De fato, ao se virar, deu de cara com o rosto bizarro de Mayuri Kurotsushi. Estalando a língua em desdém, Masatsuki Aozaki zombou. Eu disse algo errado? Por que você está tão ansioso para interromper? Mayuri franziu a testa e respondeu em seu tom rígido de costume. Não estou aqui para interromper sua conversa. Só tenho negócios com você. Masatsuki Aozaki revirou os olhos. Quem acreditaria nesse absurdo? Seus olhinhos brilhantes estão fixos na minha esposa esse tempo todo, e você ainda diz que não se importa? Ele soltou uma risadinha presunçosa. Mayuri Kurotsushi devia estar decepcionada. Afinal, o repolho que ele cultivava já havia sido criado por outra pessoa, branco, tenro e sem motivo para ir embora. Entretanto, naquele momento, o olhar de Mayuri se voltou para seu laboratório, e ele inclinou levemente a cabeça. Percebendo isso, Masatsuki Aozaki imediatamente abandonou seu comportamento brincalhão e franziu a testa. Houve progresso? Ele perguntou curioso. Mayuri deu um leve aceno e disse impacientemente. O que mais?
Se não houvesse, por que eu me daria ao trabalho de ir até você? Você acha que não tenho nada melhor para fazer? Ele os levou ao laboratório especializado do vice-diretor dentro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Essa é a tecnologia que leva ao Vandenreishi? Perguntou Masatsuki Aozaki, com os olhos fixos na tela que piscava constantemente à sua frente. Isso mesmo, Mayuri confirmou antes de acrescentar. Mas depois de anos de pesquisa, descobri que o Vandenreishi não está realmente escondido nas sombras da Seireitei. Não está lá? Então onde está? Masatsuki Aozaki franziu a testa, murmurando para si mesmo. As sombras são apenas uma fachada. Os Quincy, na verdade, as usam como meio para construir um enorme espaço alternativo, explicou Mayuri, apontando para a tela. Este espaço é tão vasto quanto a própria Seireitei, existindo ao lado dela sem interferir diretamente. As sombras servem apenas como portal para esse mundo. Dei uma olhada lá dentro e tenho que dizer. Eles são um grupo assustador. Se não fosse pelas minhas recentes modificações no Bankai de Ashizoji Giz, eu poderia ter que trocar de corpo novamente. Nunca imaginei que aqueles fracassos de 1000 anos atrás ainda tivessem tanto poder. Entrar ali foi um erro de cálculo enorme. Se eles decidirem invadir Seireitei agora, será um desastre. Mas Atsuki Aozaki coçou o queixo pensativo. Entendo. Não é de se espantar que a habilidade de Urosakuro não tenha funcionado. É em um espaço totalmente diferente. Ele, é claro, tentou localizar o Vandenreishi por seus próprios meios. Urosakuro era um desses métodos. Ao se fundir com a Sociedade das Almas usando seu poder, ele vasculhou as sombras de Seireitei, mas não encontrou nada. Como esperado, alguns assuntos eram melhor deixados para os profissionais. O espaço em si foi construído usando a habilidade de manipulação de Reishi dos Quincy's, continuou Mayuri, olhando para uma máquina em forma de arco. Ao passar por este Senkaimon especialmente projetado, é possível manipular o Reishi nas sombras para abrir as fronteiras entre os mundos, permitindo viagens interdimensionais. Manipulação de Reishi. Os olhos de Masatsuki Aozaki brilharam. Mostre-me os dados detalhados. Como esperado, você é cauteloso. Aqui disse Mayuri, entregando um documento. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Então, você quer ir para lá agora? Eu posso ligar a máquina. Ele estava claramente ansioso para dissecar aqueles Quincy de sangue puro. Não precisa dessa máquina, disse Masatsuki Aozaki balançando a cabeça. Eu mesmo cuido disso. Manipulação de Reishi, em sua essência, era apenas a capacidade de manipular Reishi. Como ele já possuía essa habilidade, não havia necessidade de um portal. Contanto que ele entendesse a técnica de travessia, bastava. Mayuri Kurotsushi olhou para ele, completamente perplexa. Você está falando sério? Você está me dizendo que algo que passei décadas pesquisando é completamente desnecessário? Eu ao menos tenho um pingo de dignidade aqui? Pede desculpas, droga. Pede desculpas por todos os meus anos desperdiçados, seu bastardo ladrão de filhas. Capítulo 295. Quando a noite caiu, Masatsuki Aozaki abriu lentamente os olhos. Ele se espreguiçou preguiçosamente antes de se sentar e então colocou o pé em uma sombra no canto. No momento seguinte, a sombra pareceu ganhar vida, estendendo-se rapidamente como gavinhas e envolvendo seu tornozelo antes de puxá-lo para perto. O corpo de Masatsuki Aozaki afundou gradualmente até desaparecer completamente. Quando ele abriu os olhos novamente, ele se viu diante de um enorme palácio coberto de gelo. A entrada principal era ladeada por duas colunas arqueadas, quebradas, semelhantes a torres de marfim. Atrás delas, erguia-se um imponente edifício adornado com um padrão em cruz abaixo do palácio. Estendia-se um vasto complexo, com suas estruturas enterradas sob o gelo, com um imponente campanário perfurando o céu. Este lugar é realmente chato. Masatsuki Aozaki franziu a testa levemente enquanto observava a paisagem ao seu redor. Embora a área estivesse repleta de prédios, todos eram desolados e monótonos. A arquitetura, composta principalmente de gelo e pedra, dava a todo o espaço uma atmosfera desolada e sem vida. Viver em tal isolamento deixaria qualquer um louco. Não é de se admirar que os Quincy do Vandenreishi fossem tão excêntricos, não havia como escapar da influência do ambiente deles. Veja este lugar, por exemplo. À sua frente, erguia-se um conjunto de prédios comunitários esparsos, enquanto atrás deles se estendiam montanhas áridas e um deserto rochoso sem fim. Não havia mais nada à vista. O tipo de ambiente que ele mais odiava. Quem é você? Uma voz aguda soou, cheia de hostilidade e cautela. Esse uniforme. Um Shinigami? Maldito desgraçado, como ousa vir aqui? Outra voz se seguiu, cheia de raiva e provocação. Deixamos aquele desgraçado escapar da última vez, mas parece que tivemos sorte, outro entrou direto. A última voz carregava um tom inconfundível de zombaria e desdém. Risadas ecoaram de diferentes direções quando 3 homens em longas túnicas brancas deram um passo à frente. Seus olhos brilhavam com diversão e desprezo, como se ridicularizassem o imprudente Shinigami parado diante deles. No entanto, no fundo de seus olhares, uma inegável sede de sangue fervilhava, fria, implacável e desprovida de misericórdia. Você começa a latir por sangue no momento em que nos conhecemos. Acho que você realmente odeia Shinigami. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça com um suspiro, abrindo as mãos em um gesto de indiferença. Sua voz permaneceu calma e inabalável, como se os 3 diante dele não tivessem importância. Bem, não posso te culpar. Afinal, seu imperador foi morto pelo velho. Faz sentido. Os cantos da boca dele se ergueram levemente em um sorriso fraco e divertido. Seu tom era leve e despreocupado, como se estivesse discutindo algo totalmente trivial. No entanto, o peso de suas palavras fez com que as expressões dos 3 Quincy se transformassem em algo sombrio e cruel. A menção de seu imperador caído provocou uma onda de raiva sem filtro neles. Sua intenção assassina, antes contida, explodiu sem restrições.
Seu Shinigami tolo. Como ousa insultar Sua Majestade, o Imperador? Não se preocupe, você não terá muito tempo para se arrepender. Nós espiaremos seus pecados com sua vida agora mesmo. O Quincy na liderança cerrou os dentes enquanto falava, sua voz fria e penetrante, transbordando fúria. Sem hesitar, ele levantou a mão, formando um arco Rishi brilhante e puxando uma flecha apontada diretamente para o coração de Masatsuki Aozaki. Ao mesmo tempo, os outros dois Quincy entraram em ação. Um deles ergueu uma longa espada Rishi, enquanto o outro se preparou para disparar seu arco longo. Um punhado de armas espirituais cilíndricas branco-prateadas disparou no ar em direção a Masatsuki Aozaki antes de explodirem. Os três Quincy saltaram para o céu, disparando continuamente flechas Rishi e brandindo suas espadas, desencadeando uma barragem implacável de ataques. Estrondo. Fumaça e poeira subiam enquanto a força dos ataques lançava destroços a quase 100 metros de altura. Acabou. Que chatice. Todos os Shinigami são tão patéticos assim? Um tolo cuja Reiatsu é tão fraca que nem pode ser sentida ousa invadir nossos domínios? Ele merecia. É esse tipo de lixo que estamos enfrentando? Não entendo por que estamos nos escondendo aqui. Os três Quincy zombaram, casualmente limpando as mãos. Mas quando se viraram, suas expressões congelaram. Atrás deles, o Shinigami permanecia ileso. Em algum momento, sem que eles percebessem, ele apareceu exatamente onde eles estavam atacando. A grande ofensiva deles não deu em nada? Parece que ele tem alguns truques. Ele estava suprimindo sua Reiatsu deliberadamente? Típica covardia de um Shinigami. Saudável peio. Os três rugiram e se prepararam para atacar novamente. Mas então, seus olhos se arregalaram em choque enquanto olhavam para baixo, de repente notando linhas profundas e vermelhas se espalhando por seus corpos. O que? Elas já tinham sido cortadas? Quando isso aconteceu? Por que eles não viram nada? O sangue jorrou de seus ferimentos como fontes, espirrando no chão frio. Seus corpos caíram sem vida, a luz desapareceu de seus olhos. Mas Atsuki Aozaki lançou-lhes um olhar indiferente. Com um movimento rápido do pulso, sua lâmina se inverteu em sua mão. Uma onda de chamas abrasadoras irrompeu de sua borda, engolfando instantaneamente seus corpos. Em instantes, nada restava além de cinzas. Devo continuar? Mas Atsuki Aozaki murmurou para si mesmo, seu olhar fixo na enorme estrutura à sua frente. Uma leve sensação de perigo atingiu seus instintos, fazendo-o franzir as sobrancelhas. O imponente palácio ao longe era inconfundivelmente a principal fortaleza do Vandenreich. De dentro, uma Reiatsu avassaladora irradiava para fora. Ivasha, o imperador Quincy provavelmente estava descansando lá dentro. A profecia do imperador Vandenreich era bem conhecida. Depois de 900 anos, ele recuperou os batimentos cardíacos. Depois de 90 anos, ele recuperou a consciência. Depois de 9 anos, ele recuperou seu poder. E em 9 dias, ele recuperaria o mundo. Nessa linha do tempo, Ivasha deveria estar no estágio de recuperação da consciência. Mas isso não significava que ele era impotente. Mesmo quando criança, Ivasha nasceu cego, surdo, mudo e incapaz de se mover. No entanto, ele possuía a capacidade inata de distribuir sua alma, um poder que garantiu sua sobrevivência. Quando outros o tocavam, ele podia conceder-lhes fragmentos de sua alma, preenchendo os vazios dentro deles. Foi essa habilidade que concedeu aos Quincy seu poder extraordinário. Mas não foi um presente. Era um empréstimo que tinha que ser pago com juros. Quando um Quincy morria, sua alma retornava ao seu rei. Esse foi o preço da força deles. E agora, depois de séculos de sono, o retorno daquelas almas nunca havia cessado. Por mais de 900 anos, as almas dos falecidos Quincy's estavam fluindo de volta para seu imperador. Mesmo que Ivasha não pudesse agir diretamente, este lugar era o coração do domínio Quincy. Inúmeros Quincy's de sangue puro residiam aqui. Entre eles estavam os Terhiter, guerreiros de elite que detinham o poder do escrita. Se um capitão comum do Gotei 13 colocasse os pés neste lugar, seria nada menos que uma sentença de morte. Mas Masatsuki Aozaki não era um capitão comum. Um pensamento surgiu em sua mente. O braço esquerdo e o coração do Rei das Almas estão aqui. Agora que cheguei até aqui, por que não ver com meus próprios olhos? O poder de Ivasha estava além das expectativas, mas isso não era motivo para recuar. Recuar não era uma opção. Ele veria o coração e o braço esquerdo do Rei das Almas com seus próprios olhos, mesmo que fosse só por um vislumbre. Ele esperou anos, não décadas por esse momento. Ele não suportou todo esse tempo, mesmo sob o comando de Mayuri Kurotsuchi, por essa oportunidade. O que havia para temer? Na pior das hipóteses, ele seguiria o caminho de Aizen, evoluindo através do próprio terror. No momento em que sua determinação se solidificou, Masatsuki Aozaki desapareceu de vista. Em um instante, ele ativou Shinsoku, avançando pela fortaleza em uma velocidade estonteante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. No coração do Vandenreich ficava um grande palácio de gelo, Silber, a fortaleza dos Quincy. No topo da fortaleza erguia-se um emblema impressionante, com seu desenho arqueado em forma de cruz em forma de estrela se destacando contra o cenário pálido. Temos um convidado. Um Shinigami. Uma voz fria e distante ecoou quando uma figura emergiu das sombras. Quem falou foi um jovem Quincy alto e esbelto. Com cabelos dourados esvoaçantes e olhos azuis penetrantes, sua presença era ao mesmo tempo marcante e inquietantemente serena. Seus traços finamente esculpidos lembravam o trabalho de um mestre escultor, mas sua expressão era desprovida de emoção, completamente indiferente ao mundo ao seu redor. Envolto em um uniforme Quincy branco imaculado, ele usava uma capa esvoaçante adornada com uma insígnia de pentagrama. Uma espada longa e afiada pendia diagonalmente em sua cintura. Tudo nele exalava nobreza, como um cavaleiro tirado diretamente dos versos da poesia ocidental. Nesse momento, outra voz, barulhenta e cheia de bravata, cortou o silêncio. Um Shinigami? Aqui? O homem que falava era outro jovem Quincy.
Seus olhos verde-azulados brilhavam de curiosidade, enquanto um enorme moicano de um vermelho púrpura profundo se projetava em direção ao céu. Um parafuso adornava sua orelha esquerda, e um brinco em formato de noz pendia da direita. Com seu porte alto, sorriso arrogante e olhar penetrante, ele irradiava uma aura impetuosa e de sangue quente. Um pingente escuro em forma de estrela repousava em seu pescoço. Luvas pretas e braçadeiras envolviam suas mãos, enquanto seus pés estavam calçados com sapatos de pano preto com gola aberta. À primeira vista, ele era do tipo que iniciava conflitos sem hesitação. Este é o nosso território Silber, o coração do Vandenreich. Como diabos um Shinigami poderia sequer pôr os pés aqui? Basb franziu a testa, seu tom cheio de ceticismo. Basb, não precisa me questionar. O primeiro Quincy Ashwalto falou com serena finalidade, como se estivesse apenas afirmando um fato indiscutível. Enquanto Ivasha dormia, Ashwalto governou em seu lugar, exercendo sua autoridade como líder supremo do Vandenreich. Basb, por outro lado, era apenas mais um membro dos Sterhitter. O Shinigami conseguiu entrar sorrateiramente da última vez, não é? Você descobriu o que aconteceu? Aquele nem chegou perto. Ele entrou em pânico e fugiu no momento em que chegou à periferia. Basb abriu as mãos e seu rosto se contorceu em um sorriso irônico. Aquele cara provavelmente entrou por acidente. Aqueles covardes não ousariam voltar. Você deve estar enganado desta vez. Ele já está lá dentro, Ashwalto declarou categoricamente. O que? As sobrancelhas de Basb franziram-se ainda mais, e a descrença brilhou em seu rosto. Não se esqueça, este é o domínio do Vandenreich. E ainda assim, eu vi o futuro. O olhar de Ashwalto era calmo e consciente, como se ele já tivesse testemunhado o desenrolar dos eventos. Em breve, você conhecerá esse Shinigami. Tic. Basb estalou a língua e cruzou os braços. Vamos, disse Ashwalto, virando-se em direção à saída. Ir para onde? Para onde precisamos estar? Sem dizer mais nada, Ashwalto saiu pela porta. Basb. Onde diabos estava? Onde precisamos estar? Malditos enigmas. Que tipo de truque esses Quincy estão fazendo? Mesmo com minha percepção aprimorada pelo Gyoku, não consigo sentir a Reiatsu deles. Mas Atsuki Aozaki resmungou enquanto disparava rapidamente pelo castelo. Será que esses caras nem estão no mesmo mundo que eu? Finalmente encontrei uma Reiatsu que parece um pouco mais forte. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Masatsuki Aozaki, revelando dentes brancos e brilhantes. No instante seguinte, ele desapareceu de vista. Ele apareceu do lado de fora de uma sala luxuosa, atravessou uma parede branca e entrou num piscar de olhos. O vapor quente enchia o banheiro espaçoso e bem iluminado. Uma jovem delicada estava deitada na banheira, desfrutando tranquilamente de um momento de paz e relaxamento. De repente, uma leve brisa agitou o ar. Ela franziu as sobrancelhas levemente ao sentir uma presença desconhecida. Ela abriu os olhos e congelou. Mas Atsuki Aozaki também congelou. Diante dele estava uma mulher pequena, com longos cabelos negros caindo em cascata até a cintura, e sua figura esguia acentuada pela luz quente. Quem é você? Seus olhos arregalados se fixaram em Masatsuki Aozaki, e o choque estava estampado em seu rosto. Entretanto, antes que ele pudesse responder, um ataque poderoso foi disparado em sua direção. Estrondo. Uma esfera azul e branca de Reishi atravessou a parede. Nada mal, comentou Masatsuki Aozaki desplicentemente. Fique aí. Eu adoraria te fazer companhia, mas agora não é o melhor momento. Acho que nos encontraremos de novo. Com um sorriso brincalhão, ele desapareceu de vista num piscar de olhos. A expressão de Bambieta Basterbini ficou rígida. Ela só pôde assistir enquanto Masatsuki Aozaki desaparecia logo após deixar aquele comentário enlouquecedor. Aquele desgraçado bonitão. E ainda por cima um Shinigami? É melhor ele rezar para que eu não o pegue. O rosto de Bambieta ficou vermelho e todo seu corpo tremia. Ela tinha acabado de se tornar membro dos Sterhitter hoje. Nem teve tempo de aproveitar seu novo status, e ainda assim isso aconteceu. A humilhação e a fúria que ferviam dentro dela eram insuportáveis. Mas, lembrando de sua velocidade de um momento atrás, ficou claro, este homem não era fraco. Se ela conseguisse pegar aquele desgraçado, seria definitivamente uma grande conquista. Com esse pensamento, sua raiva diminuiu um pouco, mas a intenção assassina em seus olhos permaneceu. Como ele ousa me humilhar? Se eu o encontrar, eu o mato. Rangendo os dentes, Bambieta rosnou baixinho. Ela respirou fundo para se recompor, então rapidamente pegou seu uniforme de combate do chão e se trocou em uma velocidade surpreendente. A roupa era enganosamente fofa, uma blusa de mangas médias combinada com uma saia plissada. Um distintivo em forma de coração foi preso na frente, com um cinto em forma de coração combinando apertando sua cintura. Em menos de um segundo, ela estava completamente vestida. Quando ela terminou, Reiatsu explodiu sob seus pés, seguido por uma série de explosões. Então, ela desapareceu. Enquanto isso ainda permanecia em Silber, Masatsuki Aozaki se viu repetindo a cena em sua mente e deu um pequeno aceno de cabeça. Esse garoto ainda é só um novato. Com apenas um olhar, Masatsuki Aozaki, um especialista em tais assuntos, percebeu a natureza de Bambieta. Ela é realmente apenas uma garota que gosta de matar homens? Sem dúvida, ela era fofa, mas era um tipo diferente de fofura comparado a sua FNG ou Rukia. Você poderia dizer isso apenas pela natureza de seus corações. Preciso mesmo acabar com esse hábito. Por que eu começo a analisar a mente das pessoas assim que as vejo? Ele deu um leve tapa na testa e então, com um piscar de olhos, desapareceu mais uma vez. No próximo segundo, Basb com todo seu corpo em chamas e Bambieta, com o cabelo úmido pingando enquanto irradiava Reiatsu, apareceram simultaneamente. Aquele Shinigami não está aqui?
Onde está aquele cara bonito? Suas vozes furiosas soaram ao mesmo tempo, carregadas de raiva mal contida. Droga! Com certeza vou te pegar. Bambieta cerrou os dentes prateados, seus olhos marcantes praticamente queimando de fúria. Infelizmente para ela, sua escrita era, e para explodir, não o H de base B para calor, então nenhuma chama real irrompeu. A ideia daquele homem ter feito papel de boba há poucos momentos fez com que um impulso assassino a percorresse. Ela não ficaria satisfeita até torturá-lo até a morte por arruinar seu humor. Por que você está tão nervoso? Basbe coçou a cabeça, confuso. Sua própria raiva era compreensível. Seu poder era literalmente calor. Mas Bambieta? Ela ficou ali, tremendo de raiva, com a Reiatsu oscilando descontroladamente, parecendo completamente desequilibrada. Ela claramente não estava pensando direito. Não é nada. Bambieta bufou, virando a cabeça. Não havia como ela contar a Basbe o que aconteceu. Foi muito humilhante. Mas em seu coração, ela já havia se decidido. Ela encontraria aquele homem e fazê-lo pagar. Nota do autor. 1000 anos atrás, quando Yamamoto lutou contra Ivasha, a visão do Todo-Poderoso já havia sido selada antecipadamente pelo monge, usando a mão esquerda do Rei das Almas. Até o momento da morte de Ivasha, seus olhos permaneceram fechados. No entanto, durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, o olho fechado, Ivasha viu o futuro. Talvez porque a mão esquerda do Rei das Almas tenha se transformado em um Quincy. Talvez porque Ivasha já tivesse morrido uma vez. Ou talvez, ambos os fatores tenham desempenhado um papel, especulação pessoal. Mas ainda não estava claro se o futuro poderia realmente ser mudado, já que a história original nunca mostrou que isso aconteceria. Pessoalmente, acredito que, embora seus olhos fechados pudessem ver o futuro, ele não podia alterá-lo. Capítulo 297. Basbe perguntou timidamente. O que o Shinigami fez com você? Antes que ele pudesse terminar, Bambieta o interrompeu. Ela bateu o pé em frustração e disparou. Não é da sua conta. Diga mais uma palavra e eu te mato agora mesmo. Me mata. O olho de Basbe tremeu. Eu só estava sendo gentil, demonstrando preocupação. E é assim que ela fala comigo? Ela devia se lembrar que eu sou mais velho que ela. Você, mulher, está procurando briga? Manda ver. Quem tem medo de você? Um péssimo operador de caldeira. Sua única função é esquentar a água do meu banho. Como se eu tivesse medo de você. Operador de caldeira? O rosto de Basbe ficou vermelho de fúria. Ele já estava com o pavio curto, e aquilo era demais. Ele reagiu imediatamente. Você é um peso morto. Quem te deu coragem de falar comigo daquele jeito? Bambieta zombou, seu tom cheio de desdém. Eu entrei para o Sterhitter depois de você. Ao contrário de alguém que está na Sterhitter há quase 1000 anos e ainda não conseguiu entrar na Shutsustafel. Quem é o verdadeiro peso morto aqui? A tensão entre eles aumentou exponencialmente, como se estivessem a momentos de uma briga generalizada. Quem diabos iria querer estar na guarda pessoal daquele cara? Sou eu quem vai matá-lo um dia. Basbe cerrou os punhos, fervendo por dentro. Ivasha havia destruído sua cidade natal. A vingança sempre fora seu objetivo. Mas naquele momento, ambos pararam de discutir, seus olhos fixos em algo à frente. Uma figura de repente atravessou a parede e caiu no chão bem na frente deles. Vocês pelo menos montaram um Chatten-Tembereis na sua própria casa? Vocês são muito cautelosos. Não é de se espantar que eu não tenha conseguido encontrá-los. Um homem apareceu, pressionando o pé sobre a figura caída. A expressão de Bambieta mudou de choque para descrença, depois se transformou em raiva. Seu rosto se contorceu enquanto ela gritava. Aquele desgraçado que invadiu meu banheiro. Kang-do. A atenção de Basbe foi atraída para a figura caída, e ele não conseguiu evitar de exclamar. O homem tinha cabelos pretos curtos, olhos penetrantes como os de uma fênix e uma cicatriz no lábio esquerdo. Kang-do, um dos Sterhitter, portador do escrita e para-ferro. Sua habilidade lhe permitia transformar o corpo em aço sólido. Mesmo assim, ele havia sido espancado tão violentamente que estava quase irreconhecível. Seu corpo mutilado e encharcado de sangue. No instante seguinte, enquanto Basbe permanecia congelado em choque, Bambieta se lançou para frente, com todo o seu corpo envolvido por Reishi. Seu desgraçado morra. Vendo Kang-do nesse estado, e ela ainda atacando. Todos os novatos são tão imprudentes hoje em dia? A boca de Basbe se abriu ligeiramente. Kang-do não era fraco entre os novos Sterhitter. Sua transformação em aço não foi comum, foi forte o suficiente para resistir a um golpe de aço alto. Explodir. Bum, bum, bum. Uma esfera de Reishi foi lançada para frente, atingindo a parede. O momento do impacto desencadeou uma explosão violenta. Essa era a habilidade de Bambieta, sua escrita, e de explodir. Qualquer coisa que entre em contato com sua Reiatsu se transforma em uma bomba, detonando instantaneamente com o impacto. Reduzido a pó assim, sem mais nem menos? Que misericórdia! Se você tivesse caído nas minhas mãos. Bambieta bateu palmas para tirar a poeira das mãos com o rosto inexpressivo. Nesse momento, enquanto Basbe observava em choque. De repente, uma mão pousou sobre a cabeça de Bambieta e lhe deu um leve tapinha. Nada mal, completamente inevitável, né? Mas Atsuki Aozaki estalou a língua divertido, e então bateu a cabeça de Bambieta no chão. Rachaduras se espalharam pelo chão em um instante. Esse cara. Bambieta nem conseguiu revidar. Basbe engoliu em seco. Ele pode ter menosprezado Bambieta por ser uma novata, mas ela ainda era membro do Sterhitter, uma das elites Quincy no topo do Vandenreiche. E mesmo assim, contra esse homem, ela não durou nem uma única troca. Esse cara é realmente um Shinigami? Espere, o que é isso? Droga, isso é ruim. Os olhos de Basbe se contraíram quando um enorme pilar de luz disparou para o céu. Atrás de Bambieta, asas carmesim de luz se abriram, e uma auréola pareceu se formar acima de sua cabeça. Explodir. Bambieta murmurou baixinho, quase como uma prece. Então, sua Reiatsu surgiu violentamente.
Um brilho vermelho a envolveu, condensando-se em uma esfera de energia que envolveu todo o seu corpo. Seu idiota! Não ative Volstandig em Silber. Você vai destruir o palácio inteiro. Os olhos de Bas B se arregalaram em alarme enquanto ele gritava. Volstandig foi a forma definitiva dos Quincy. No mundo dos vivos, os Quincy só conseguiam alcançar a plenitude através de uma ferramenta Reishi conhecida como Luva Sanrei, que os forçava a absorver Reishi do ambiente ao ser removida, aumentando drasticamente seu poder. No entanto, usá-la tinha um custo, a perda completa de suas habilidades Quincy. Mas nas últimas décadas, os Quincy's do Vandenreiche desenvolveram um novo método. Agora, eles podiam ativar o Volstandig à vontade, sem precisar mais de ferramentas externas. Embora a transformação ainda sobrecarregasse o corpo, não trazia mais a desvantagem de perder os poderes depois. Em sua forma máxima, Volstandig concedeu a Quincy's um enorme aumento de força. E se Bambieta liberasse totalmente seu poder nesse estado, as consequências seriam catastróficas. Mas naquele momento ela estava muito além da razão. Seu único foco era derrotar Masatsuki Aozaki. Essa ainda era sua habilidade, explodir, mas não era nada como antes. Agora, qualquer espaço que sua sua avassaladora tocasse, detonaria. Com um grito enfurecido, ela atravessou o campo de batalha. O próprio ar pareceu rachar, partindo-se em pedaços com um ruído agudo e ensurdecedor. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o palácio, expandindo-se para fora como a detonação de uma bomba enorme. A onda de choque foi tão intensa que até Bas B foi forçado a recuar para não ser atingido pela explosão. Por que aqueles dois ainda não chegaram? Tanto faz, se eu não conseguir encontrá-los, levar você de volta não será uma perda total. Mas Atsuki Aozaki suspirou enquanto observava a cena se desenrolar diante dele. Bas B, que tinha presumido que tudo terminaria no ataque explosivo de Bambieta, empalideceu instantaneamente ao som daquela voz familiar. Bambieta também ficou atordoada. Ela ainda conseguia sentir a mão grande pressionando sua cabeça, como se ela nunca tivesse saído. Isso é impossível. Ela deixou escapar, incapaz de esconder a descrença estampada em seu rosto. Ela já havia ativado Volstandig, levando o poder de seu escrita ao seu limite absoluto. Como ele poderia permanecer completamente inalterado? Antes que ela pudesse processar, uma força avassaladora a atingiu novamente. Sua cabeça bateu no chão, e padrões de luz brilhantes, semelhantes a galhos, se espalharam por sua pele. Uma nuvem de poeira se elevou com o impacto. Blutvene. Uma técnica Quincy que melhora a defesa ao infundir Reishi na corrente sanguínea. Mas mesmo com Blutvene ativado, foi completamente inútil. Sua mente ficou em branco. Suas asas leves e auréola desapareceram instantaneamente. Caramba! A testa de Bas B franziu frustração e raiva brilhando em seu rosto. Com um forte movimento, ele se lançou para frente como uma flecha, com chamas saindo de suas palmas, formando uma violenta parede de fogo. Bum! A explosão ecoou pelo ar, ondas de calor escaldante avançando. Mas não houve triunfo nos olhos de Bas B, porque o que ele viu fez seu coração tremer. Aquele homem permaneceu completamente ileso em meio ao inferno furioso. Nem um único fio de sua roupa foi queimado. Bem, foi um espetáculo e tanto. Mas essas chamas, simplesmente não estão quentes o suficiente. Mas Atsuki Aozaki sorriu, sua voz carregada de zombaria, como se estivesse falando das profundezas de um abismo. A expressão de Bas B escureceu, seus olhos queimando de fúria. Não me despreze, Shinigami. Ele rugiu com os dentes cerrados, sua raiva fervendo. Ele sabia que esse oponente não era fácil de derrotar, mas essa atitude condescendente fez seu sangue ferver. Com uma onda de poder, ele liberou tudo o que tinha. Acima de sua cabeça apareceu um pentagrama Quincy vermelho com uma estrela radiante. De suas costas, asas de Reishi semelhantes às de um morcego se abriram. Totalmente. Uma onda de poder bruto explodiu de suas pernas, impulsionando-o em direção a Masatsuki Aozaki como um raio. Dedos inteiros em chamas. Bas B berrou, reunindo todo o seu Heiryoku na mão esquerda. Isso vai acabar com isso. Sua palma esquerda irradiava um calor insuportável. 5 raios carmesim escaldantes condensavam-se nas pontas de seus dedos. Então, com um impulso furioso, uma explosão de fogo espiral icônica disparou em direção a Masatsuki Aozaki, rugindo pelo ar com força suficiente para reduzir tudo a cinzas. Capítulo 298. Uma violenta rajada de vento irrompeu junto com uma explosão branca de ar e fumaça. A expressão de Bas B mudou ligeiramente. Seu ataque, quando estava prestes a atingir Masatsuki Aozaki, parou de repente, como se estivesse se chocando contra uma parede invisível. Não conseguia avançar nem um centímetro. Você só pode estar brincando. Como isso é possível? Rangendo os dentes, Bas B aplicou ainda mais força ao golpe. Seus dedos se fecharam em punho enquanto ele continuava martelando a barreira transparente, liberando enormes rajadas de chamas. Naquele instante, uma dor lancinante percorreu seu braço. Sua mão esquerda surpreendentemente começou a rachar e se desintegrar. Mas apesar do calor avassalador de suas chamas, elas não conseguiram causar o menor dano à parede invisível. No segundo seguinte, para total descrença de Bas B, Masatsuki Aozaki desembainhou casualmente sua Zanpakuti da cintura e desferiu um golpe leve. Uma força cortante disparou para frente, destruindo as chamas de Bas B em um instante. Uma sensação arrepiante de destruição iminente o invadiu. Seu rosto se contorceu de terror. Ele ia morrer. Mesmo com a proteção de Blutvene, ele tinha certeza. Ele ainda morreria. Este não era um ataque que um Shinigami deveria ser capaz de fazer. Nenhum Shinigami deveria possuir um poder tão monstruoso. O desespero o consumiu. Ele fechou os olhos, preparando-se para o fim inevitável. Finalmente vocês chegaram. Ignorando o jovem loiro bloqueando seu ataque, Masatsuki Aozaki virou a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma luz negra e sinistra enquanto ele falava com clara irritação.
mas não gosto que estranhos apareçam atrás de mim. Eu aconselho você a desistir da ideia de me esfaquear com essas coisinhas bizarras. Conforme suas palavras caíam, as sombras no chão começaram a se contorcer e se distorcer. De repente, um homem alto, com cabelos longos e pretos repartidos ao meio, emergiu da escuridão. Ele não tinha sobrancelhas e usava uma máscara preta adornada com múltiplas saliências cúnicas, escondendo a metade inferior do rosto. Seus profundos olhos negros transmitiam uma intensidade inquietante. Seu corpo era esguio, seus dedos longos e finos, com unhas escuras como tinta. Ele viu através de mim? O homem de cabelos longos franziu a testa. Ele estava planejando uma emboscada silenciosa, até mesmo se preparando para disparar uma flecha leve. Mas Masatsuki Ozaki já havia sentido sua presença com uma precisão incrível. Este homem era Snod, um membro do Sterhitter, portador do escrita F de medo. Sua habilidade lhe permitiu gerar inúmeras flechas de luz em forma de cone do nada, atingindo inimigos de todas as direções. Qualquer ser vivo atingido por suas flechas teria seu coração consumido pelo terror. É preciso mesmo uma grande comoção para atraí-los. Ao longe, várias Heiatsu poderosas surgiram enquanto figuras corriam em direção ao local. A primeira a chegar foi uma voluptuosa Quincy fêmea. Ela usava um cap militar estampado com a insígnia de Vandenreich, além de uma blusa sem mangas e shorts. Seu cabelo médio verde-grama estava repartido para o lado, e seus olhos verde-claros brilhavam intensamente. As pontas das sobrancelhas e alguns fios de cabelo tinham um padrão característico, semelhante a um raio. No geral, ela era uma beleza impressionante. Entretanto, Masatsuki Ozaki mal lhe lançou um olhar antes de olhar para além dela, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Um brilho de excitação brilhou em seus olhos escuros. Seus alvos haviam chegado: o braço esquerdo do Rei das Almas e o coração do Rei das Almas. Braço esquerdo do Rei das Almas, Pirnida Parngjas. Totalmente envolto em um manto, seu rosto era um vazio negro como tinta, desprovido de quaisquer características discerníveis, exceto por dois orbes brilhantes e assustadores. O coração do Rei das Almas, Gerard Valkyrie. Uma figura imponente vestida com um manto e calças vermelhas, usando uma máscara adornada com ornamentos em forma de asas. Seus cabelos dourados de comprimento médio emolduravam um rosto repleto de confiança inabalável. Seus membros estavam envoltos em uma armadura pesada. Parado ali, ele era uma montanha intransponível. O olhar de Gerard percorreu a Bambieta caída e o Basbe machucado, sua expressão cheia de desgosto e desprezo evidentes. Que vergonha! Deixar intrusos chegarem ao local de descanso de sua majestade. Você não merece nada menos que a morte. Ele zombou, os lábios se curvando num sorriso irônico. Seus olhos ardiam com intenção assassina. Um sujeito imundo como você deveria ser executado pelas minhas próprias mãos. Seu desgraçado, o que você acabou de dizer? Os olhos de Basbe brilharam de fúria. Mas no momento em que ele se levantou antes mesmo que pudesse reagir, suas pupilas encolheram em choque. Um punho enorme, grosso como uma pedra e irradiando uma força aterrorizante, veio direto em direção ao seu rosto. Gerard escolheu Basbe como seu primeiro alvo, com a intenção de esmagá-lo imediatamente. No entanto, naquele exato instante, uma palmeira fina apareceu de repente na frente de Basbe. Com facilidade e sem esforço, ele deteve o punho monstruoso de Gerard. Um estrondo ensurdecedor soou, sacudindo o próprio ar. Uma onda de choque irrompeu das duas figuras no centro, distorcendo o espaço ao redor delas. Apesar da força bruta, o soco de Gerard foi interrompido à força. Acho alto. O que você pensa que está fazendo? Gerard rosnou com os dentes cerrados de frustração e a fúria brilhando em seu olhar. Mas Acho alto permaneceu indiferente com uma expressão impassível enquanto respondia categoricamente. Com o inimigo diante de nós, deveríamos trabalhar juntos, não lutar entre nós. Além disso, embora Basbe e Bambieta possam ter perdido, a punição deles é minha para decidir. Seus olhos se estreitaram levemente, exalando um ar de autoridade absoluta. Derrota significa morte. Essa é a lei do Vandenreich. Ninguém está acima dela. Gerard zombou, com os olhos cheios de desprezo. Para ele sua força era absoluta. Ele poderia esmagar qualquer um que se opusesse a ele. E ele não tinha misericórdia dos fracos. Então, você pretende protegê-lo? Sua voz era fria e sua expressão zombeteira. Ele conhecia bem a história entre Acho alto e Basbe. Os dois eram próximos desde a infância. Mas ele não se importa nem um pouco. Para Gerard, somente os fortes eram dignos de respeito. O olhar de Acho alto permaneceu frio enquanto ele lentamente retirava a mão e respondia friamente. Se ele for executado, serei eu quem fará isso pessoalmente. Como líder do Sterhitter, Sua Majestade me concedeu a máscara de um governante. Tenho autoridade para cuidar de todos os assuntos do Império. Você só precisa servir como espada de Sua Majestade. O resto não é da sua conta. Tic. Gerard zombou com desdém, completamente desinteressado em raciocínios tão elevados, debates nunca foram seu ponto forte. O mero Shinigami? Não preciso que você me diga, eu mesmo vou esmagá-lo. Com isso, ele levantou abruptamente a enorme espada em sua mão e sua figura desapareceu em um instante. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de Masatsuki Ozaki. Naquele momento, Masatsuki se viu preso em um ataque de pinça. Atrás dele estavam as Nod, Pirnida e uma voluptuosa Quincy. Na frente dele, o enorme punho de Gerard, como uma bola de demolição, veio em sua direção. Bem, parece que não tenho mais opções. Isso é ruim, comentou Masatsuki com um sorriso irônico. Morrer, Gerard rugiu sem desperdiçar palavras. Sua forma imponente pairava sobre Masatsuki como uma montanha, seu punho enorme desabando com força avassaladora. A greve estava prestes a acontecer. Havia apenas uma fração de centímetro entre o rosto de Masatsuki e o punho de Gerard. Então,
Um flash de luz prateada. Antes que alguém pudesse processar o que tinha acontecido, sua visão ficou turva. Sem aviso, o corpo de Gerard foi cortado ao meio, rachado da cabeça aos pés. O sangue jorrou como uma fonte, jorrando em todas as direções. Naquele exato momento, a voluptuosa Quincy feminina apareceu atrás de Masatsuki. Um raio crepitou ao redor de suas pernas enquanto ela desferia um violento chute. O nome dela era Candice Catnip, membro da Sterhitter, portadora do escrita T de raio. Masatsuki inclinou a cabeça levemente, lançando-lhe um breve olhar. Então, com uma única mão, ele pegou a perna de Candice no meio do movimento e a levantou sem esforço no ar, e a jogou no chão com força bruta, fazendo voar poeira e detritos. Com o assunto resolvido, ele casualmente deixou ir. Candice gemeu, rolando para o lado, com os olhos fechados e a boca aberta de dor. Ela pousou bem ao lado de Bambieta, completando o quadro de uma dupla realmente infeliz. Droga, humilhado desse jeito. Como posso encarar sua majestade novamente? Uma voz furiosa de repente soou do chão. Shinigami, vou limpar minha desgraça com seu sangue. Gerard se levantou com as duas mãos e rapidamente se pôs de pé. A máscara em seu rosto foi quebrada pelo golpe de Masatsuki, revelando sua verdadeira aparência. Sua esclera branca brilhante e as marcas retangulares ao redor dos olhos lhe davam uma aparência imponente, quase desumana. Mas ele não tinha sobrancelhas. Uma coroa de ramos de oliveira adornava sua cabeça e de ambos os lados de sua testa, estendendo-se até suas bochechas. Havia um par de manchas pretas em forma da letra grega Epsilon. Ele irradiava a aura de um antigo guerreiro grego. E se alguém olhasse atentamente ficava claro. Seu corpo ficou ainda maior. Capítulo 299. Um milagre. Essa era a habilidade de Gerard, o milagre. O poder de reverter qualquer evento negativo que lhe aconteça, transformando-o em algo positivo. Essa coisa é realmente difícil, comentou Masatsuki Ozaki. Momentos antes, quando o corpo de Gerard foi dividido, uma cruz de Quincy surgiu no centro da ruptura. Esse era o cerne de Gerard. Destruir a cruz de Quincy seria a chave para matá-lo. Masatsuki não se conteve. Ele até liberou secretamente sua Zanpakuti, canalizando o poder do Kun para amplificar seu golpe. O palácio de gelo inteiro foi dividido em dois, mas a cruz de Quincy permaneceu completamente ilesa. Não importa o quão poderoso seja o seu ataque, ele é inútil. A dor só me torna mais forte, me torna ainda maior. Gerard rugiu, estendendo sua mão enorme em direção a Masatsuki. Ó insignificante Shinigami, curve-se diante da balança do meu Deus. Masatsuki olhou para ele por um momento antes de soltar um suspiro. Era hora de mudar de alvo. Embora Gerard tivesse se tornado um gigante imponente, com suas habilidades aprimoradas em todos os sentidos, Masatsuki podia dizer que, por enquanto, seu próprio poder ainda superava o de Gerard em termos de Reiatsu, velocidade e força bruta. No entanto, a habilidade de Gerard estava simplesmente muito fraca. O milagre permitiu que ele se tornasse mais forte à medida que era abatido. Continuar a enfrentá-lo de frente só colocaria Masatsuki em desvantagem. Ele precisava de uma nova estratégia. Seu olhar mudou para um alvo muito mais fácil, Pirnida, a mão esquerda do Rei das Almas. Naquele momento, Pirnida de repente sentiu uma sensação arrepiante de crise, como uma presa capturada pela visão de um predador. Seu corpo tremia instintivamente. Masatsuki não prestou atenção à mão enorme que Gerard estendeu em sua direção. Em um instante, sua figura ficou borrada e desapareceu, movendo-se em direção a Pirnida a uma velocidade muito rápida para ser rastreada a olho nu. Sentindo a ameaça, Asnod reagiu imediatamente, avançando para bloquear o caminho de Pirnida. Totalmente, Tatar foras. Asnod gritou. Tendo testemunhado a batalha de Masatsuki com Gerard, ele não hesitou por um segundo. Ele ativou sua forma mais forte. Mesmo sem considerar as habilidades de escrita, sua força bruta estava muito abaixo da de Gerard. E como Gerard foi derrubado em um instante, Asnod não quis correr nenhum risco. Ele tirou a máscara, revelando um sorriso medonho e de dentes arreganhados. Uma estrela roxa brilhante de 5 pontas se formou acima de sua cabeça, cercada por vários alhos afiados e pontiagudos. Sangue fresco escorria por baixo dos seus olhos. A parte superior do seu corpo assumiu uma aparência esquelética, e seus braços cresceram em extensões longas e enegrecidas. Seu manto branco e justo destacava-se fortemente em contraste com sua forma assustadora, enquanto atrás dele, duas asas reixis semelhantes a espinhos se abriam. Uma grossa costura ia do seu pescoço até a bainha de suas vestes. Com aquela aparência monstruosa, ele poderia entrar em um set de filme de terror sem nenhuma maquiagem. Masatsuki refletiu silenciosamente sobre a cena. Mas ele não se encolheu. Ele havia matado muitos e visto horrores muito piores que esse. Se algo assim ainda pudesse abalá-lo, Yamamoto o teria expulsado da Sociedade das Almas por rir. Mas o poder de Asnod claramente não era apenas para exibição. A visão de Masatsuki de repente ficou em branco. Não apenas pessoas, tudo desapareceu. Não sobrou nem um grão de areia, nem um grão de poeira. Uma solidão total o envolveu, causando-lhe um arrepio na espinha. Uma sensação familiar, uma sensação totalmente repugnante. A habilidade de Asnod, não é? Que revoltante. O que se teme deve ser destruído. Ele balançou sua lâmina. Um corte. Num piscar de olhos. O vazio desapareceu e o mundo voltou à vista. Bem na frente dele, Asfalto apareceu sem aviso. Uma mão agarrava o ombro de Asnod, enquanto a terra ao lado deles jazia despedaçada. Esse cara não sente medo? Asnod estava totalmente descrente. Após ativar Volstandig, sua habilidade baseada no medo foi bastante aprimorada. Qualquer um que encontrasse seu olhar seria afetado, forçado a confrontar seus medos mais profundos, incapaz de escapar. Em casos graves, eles ficavam tão tomados pelo terror que sufocavam e morriam, literalmente morrendo de medo. E mesmo assim esse homem, ainda estava brandindo sua lâmina? Asnod não conseguia compreender. Aquele lunático.
Se o mundo o assusta, ele simplesmente o destruirá, declarou Ashwalto com indiferença. Asnod congelou por um momento antes de dispensar o seu Volstandig. Ele acabou de prever o futuro? Erradicar o medo? Esse cara é realmente louco. Mas Atsuki Aozaki observou a cena se desenrolar com leve surpresa, porque esses eram exatamente os seus pensamentos. Um mundo desprovido de tudo era realmente assustador. Ele podia admitir isso. Mas haveria alguma razão para um mundo existir se tudo o que ele lhe trazia era medo? Para alguém tão egoísta quanto ele, a resposta era óbvia. No entanto, uma coisa era certa. Ashwalto havia vislumbrado o futuro, assim como ele. E não poderia ter sido por muito tempo. Caso contrário, os Quincy não estariam em tanta desvantagem nesta batalha. Seus pensamentos dispararam, mas ele não parou nem por um segundo. Num piscar de olhos, ele disparou em direção a Ashwalto e Asnod. Ashwalto levantou sua espada longa Reishi e a abaixou. Quando suas lâminas estavam prestes a colidir, mas Atsuki girou sua espada. Ele mudou ligeiramente de posição, esquivando-se do golpe, e avançou direto em direção à Pirnida. Ele realmente entende minhas habilidades. Mas por que isso é diferente do futuro que previ? Ashwalto franziu as sobrancelhas, olhando fixamente para sua espada longa com confusão evidente em seus olhos. A capacidade de prever o futuro pertencia ao Todo-Poderoso de Vasha e não era um poder próprio de Ashwalto. A verdadeira função do Todo-Poderoso não era apenas ver o futuro, mas mudá-lo. Ashwalto só poderia acessar esse poder por meio de uma troca de força, tomando-o emprestado enquanto Yavi dormia. Sua habilidade real, a sigla B para o equilíbrio, permitia que ele causasse infortúnio aos seus inimigos. Qualquer infortúnio que ele infligisse tornaria o alvo afetado frágil em sua presença. E se um oponente não pudesse ser afligido pelo infortúnio, ele era considerado afortunado. Nesse ponto, Ashwalto reunia o infortúnio do mundo todo e o redistribuía para cancelar a sorte deles. Que habilidade tortuosa, murmurou Masatsuki. As chamas de Ban Senran irromperam de sua espada, envolvendo seu corpo como um manto em chamas. Inicialmente ele presumiu que Ashwalto estava usando o Todo-Poderoso e, portanto, desconsiderou suas habilidades pessoais. Afinal, esses dois poderes não poderiam ser usados simultaneamente. No entanto, no último momento, logo antes de suas espadas se encontrarem, Ashwalto voltou a usar o equilíbrio. Felizmente, Masatsuki conseguia prever o futuro, ou ele realmente poderia ter caído nessa. Agora, ele avançou como um cometa em chamas. Seu alvo, Pirnida Parnkijas, agora estava ao seu alcance. Mas o que o recebeu foi uma massa avassaladora de gavinhas vermelhas, espalhando-se como uma enorme teia de aranha. Esse era o sistema nervoso de Pirnida, sua arma. Como um dos braços decepados do Rei das Almas, Pirnida exibia uma natureza totalmente diferente de Mimi-Haji. Ao contrário de Mimi-Haji, que interagiu com Masatsuki sem hostilidade, Pirnida, como uma Quincy, não nutria nada além de malícia por ele. Sem hesitar, desencadeou um ataque nervoso implacável. Esses tentáculos vermelhos eram a manifestação física de seu poder. Pirnida podia estender seus nervos para além do corpo, agarrando-se a objetos sólidos para manipular sua forma e movimento. Além disso, ele podia absorver todas as informações de qualquer coisa com a qual se conectasse, desenvolvendo seus nervos para corresponder e superar o alvo. Masatsuki apertou o controle sobre Ban Senran, brandindo uma mão e desferindo um golpe de fogo abrasador. O ataque flamejante avançou com força incontrolável. Mesmo depois de cortar os nervos que se aproximavam, seu ímpeto permaneceu, avançando direto em direção à Pirnida. Técnicas baseadas em Kid eram um contra-ataque perfeito para Pirnida. O poder absoluto da greve foi imenso. Até mesmo aqueles que estavam distantes conseguiam sentir seu calor escaldante. Mas o objetivo de Masatsuki não era incinerar Pirnida. Em vez disso, as chamas envolveram seu manto, queimando-o e revelando sua verdadeira forma. Sob o tecido esfarrapado havia um braço enorme e grotesco. Correntes prendiam seus 5 dedos enormes e no centro da palma da mão, um único olho grande encarava Masatsuki ameaçadoramente. Aquele olho tinha 2 pupilas, ambas fixadas nele. Capítulo 300. As chamas imponentes engolfaram Pirnida como um tornado furioso. O calor intenso era tão avassalador que até os escombros dos prédios destruídos começaram a derreter, transformando-se em líquido e escorrendo pelo chão. O corpo de Pirnida foi continuamente incinerado e dilacerado pelo inferno. No entanto, com o imenso poder regenerativo concedido por seu escrita, ele não foi imediatamente reduzido a cinzas. De longe, Gerard também sentiu o calor escaldante, mas em vez de recuar, ele sorriu de excitação. Ha. Está quente, mas não quente o suficiente. Ele soltou um rosnado profundo enquanto seu corpo enorme continuava a se expandir. Estrondo. Gerard lançou-se para frente, avançando direto para o inferno desencadeado por Ban Senran. Sua velocidade havia se multiplicado várias vezes em comparação com a de antes de sua primeira morte. Outros poderiam ser incapazes de resistir às chamas de Ban Senran, mas Gerard não tinha tanto medo. Queime. Continue queimando. Tudo será forjado no poder que arrasará este mundo. Eu sou o milagre. Mas Atsuki Aozaki observava a cena com uma expressão grave. Ele podia sentir a perturbação espiritual aterrorizante que emanava do palácio distante. As coisas estavam chegando ao seu momento crítico. Levantando uma mão, ele gritou. Caixa negativa. Assim que sua voz baixou, um buraco negro se abriu no ar, e uma pequena caixa preta caiu em sua palma. No segundo seguinte, faixas brilhantes de luz preta e branca irromperam da caixa, envolvendo rapidamente o Pirnida em chamas, antes de desaparecerem completamente. A caixa negativa era uma técnica desenvolvida por Aizen, projetada para aprisionar espíritos em outra dimensão.
Esta pequena caixa preta era exatamente isso, uma ferramenta de confinamento. Infelizmente, era um dispositivo baseado em Reishi, o que significa que sua eficácia não era determinada pela força do usuário, mas pela força daquele que estava sendo selado. Dada a Reiatsu de Pirnida, ele só conseguia segurá-lo por alguns minutos. Entretanto, com as chamas de Hijin Jaka suprimindo-o, esse tempo provavelmente poderia ser estendido. Mesmo alguns minutos seriam suficientes. De repente, as figuras das irmãs Ben Senran e Enrakten apareceram atrás de Masatsuki Aozaki, materializando-se do nada. Finalmente! Bans exclamou animadamente. Ela estava ansiosa por ação. Desde que Masatsuki Aozaki evoluiu, seu poder havia aumentado, e fazia muito tempo que ele não os convocava para uma batalha tão séria. É melhor não usar Bankai, alertou Masatsuki Aozaki. Entendo, Bans assentiu. Entretanto, ao ouvir isso, Ashwauto franziu a testa e sentiu o coração apertar. Esse Shinigami. Ele até sabia sobre Medalize, a técnica que permite roubar um Bankai. Esse era um dos segredos mais bem guardados do Vandenreishi. Medalizar era uma técnica recém-desenvolvida, que nem mesmo os Zest-Quincy mais comuns do Império conheciam. Apenas os membros do Sterhitter tinham conhecimento de sua existência. O olhar de Ashwauto instintivamente se voltou para Bambieta e Bas B, o primeiro Sterhitter a encontrar Masatsuki Aozaki. Ele já havia previsto o futuro de Bas B. Antes de sua chegada, não havia chance de Bas B vazar qualquer informação. Restou apenas Bambieta. Sua expressão ficou fria como gelo, como se ele pretendesse congelar o mundo inteiro. Em sua mente, Bambieta já estava praticamente morta. Se o segredo deles tivesse permanecido desconhecido, eles teriam tido a oportunidade perfeita. Eles poderiam ter pego Masatsuki Aozaki completamente desprevenido. Mas agora, essa vantagem foi perdida. Um Shinigami tão poderoso quanto Masatsuki Aozaki sem dúvida possuiria Bankai. Embora esse conhecimento não enfraquecesse o poder que ele já havia demonstrado, o impacto psicológico era onde estava a verdadeira vantagem. Era natural para um Shinigami, quando confrontado com vários Quincy, ativar instintivamente seu Bankai. E naquele momento crucial, quando eles mais confiavam nele, esse poder seria repentinamente retirado. Como eles reagiriam? Estariam cheios de dúvidas? De pânico? Não importava. A vitória e a derrota eram muitas vezes decididas em poucos instantes. Um breve lapso de consciência. Era tudo o que seria preciso. Eles poderiam dar um golpe devastador em Masatsuki Aozaki, talvez até matá-lo imediatamente. Um golpe penetrante ecoou pelo ar, agudo e ensurdecedor. O que surgiu em seguida foi uma explosão brilhante de vermelho, deslumbrante como fogos de artifício explodindo no céu. Ao mesmo tempo, um arco ofuscante de energia de espada atravessou o corpo de Gerard, cortando-o do ombro direito ao quadril esquerdo. Mais uma vez, ele estava morto. E aí, grandão, ainda está se divertindo com seus abdominais sem fim? Que tal dar uma pausa? Enrakten sorriu ironicamente, colocando uma mão no quadril. Ela estava vestida com uma armadura impressionante, porém antiquada, e segurava uma longa Zanpakuti de estilo ocidental na mão livre. Ela parecia uma valquíria saída de um mito, imponente e majestosa. Adeus a todos. Masatsuki Aozaki ficou no ar e fez uma pequena e elegante reverência. Seu sorriso era refinado, seus movimentos graciosos, a própria imagem de um distinto cavalheiro. Shinigami, nem pense em correr. O rugido furioso de Bas B irrompeu à distância. Seus olhos ardiam de raiva enquanto ele gritava na direção de Masatsuki Aozaki. A batalha de hoje foi uma vergonha. Uma humilhação da pior espécie. E por causa disso, ele provavelmente enfrentaria a execução. Inetsu Jigoku. A voz de Masatsuki Aozaki era um sussurro baixo, suave e magnético, como um demônio murmurando das profundezas do abismo. No momento em que suas palavras foram ditas, um imenso poder surgiu. O solo ao redor explodiu em um mar de chamas rugindo, consumindo tudo em seu caminho. A figura de Masatsuki Aozaki ficou borrada no inferno, até que finalmente desapareceu completamente. A expressão de Bas B se contorceu em alarme. Seus olhos dispararam para o céu, procurando desesperadamente por qualquer vestígio do Shinigami. Mas além das imponentes colunas de fogo não havia nada. E então, uma Reiatsu sufocante e indescritível desceu sobre eles. Era como se os próprios céus tivessem desabado, pressionando para baixo com força esmagadora. Respirar tornou-se impossível. O peso distorcia o espaço ao redor deles, deformando tudo e interrompendo sua capacidade de sentir Reiatsu. Uma tempestade caótica de pressão espiritual se seguiu, surgindo como um furacão furioso, não deixando espaço para fuga. O coração de Bas B batia forte enquanto ele aguçava seu foco, examinando os arredores com extrema vigilância. O que? Era esse Shinigami? Um humano poderia realmente possuir uma Reiatsu dessa magnitude? Naquele momento, uma figura enorme surgiu diante dele, bloqueando sua visão. Eu sou Gerard. Minha própria existência é um milagre. Um rugido estrondoso acompanhou a figura enquanto ela se endireitava lentamente, revelando sua verdadeira forma. Geraldo. O mesmo Gerard que acabará de ser morto. De alguma forma, impossivelmente, ele havia ressuscitado. E desta vez, o poder que irradiava dele era ainda mais forte do que antes. M-monstros, todos eles. Os olhos de Bas B se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para a figura imponente. Nenhuma vez nos últimos 100 anos ele viu Gerard crescer a um tamanho tão colossal. Agora, Gerard estava a uma altura de várias centenas de metros. A mera dimensão do seu corpo era prova dos ferimentos devastadores que ele sofreu. Malditos Shinigamis, caiam diante do poder da minha espada milagrosa. O rugido furioso de Gerard abalou o ar. Ele olhou para baixo, procurando por aquele que lhe havia infligido tanto sofrimento. No entanto, depois de escanear o campo de batalha, Masatsuki Aozaki não estava em lugar nenhum. O rosto de Gerard se contorceu de frustração. Ele não podia aceitar isso. Ele precisava matar aquele que o havia humilhado. Com as próprias mãos.
Acho alto, ele berrou novamente. Onde está aquele Shinigami? Encontrem-no para mim. Sua voz ecoou por todo Vandenreich, abalando seus alicerces. A força do som atingiu até os níveis mais baixos da cidade, deixando Quincy em pânico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.